Olá, alunos de Física do nono ano. Este é um vídeo de revisão do capítulo 6, a primeira parte da revisão dos conceitos básicos dos movimentos. Vimos que cinemática é a parte da física que estuda os movimentos. Vocês devem estar lembrados disso. Vimos também vários conceitos, como o conceito de referencial, de trajetória, de repouso, movimento e posição. Tudo isso foi visto lá no capítulo 5. Ainda lá no capítulo 5, a gente viu algo sobre movimento. Como é que a gente sabe que um corpo está em movimento? Na física, a gente diz que é quando a sua posição varia com o passar do tempo, como a gente pode ver aqui nesse desenho, né? Então, o carro, né, o tempo está passando, olha, a gente está vendo aqui por este contador do tempo aqui, olha, 0 segundos, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, e a posição do carro está mudando. Começou ali no 25, foi para o 50, para o 75, para o 100. Tá? Então a gente diz então que ele está em movimento. E a gente também pode medir o espaço que o corpo percorreu, né, chamado espaço percorrido. Para calcular esse espaço percorrido, né, basta a gente fazer uma simples subtração. Tá? Esse espaço percorrido é chamado de ΔS. E a gente então subtrai a posição que ele se encontra em determinado momento, menos a posição que ele se encontrava no momento anterior. Tá? Então é S menos S0. Conforme a gente pode ver aqui, ΔS é igual a S menos S0, onde S, né, é a posição em que ele se encontra e S0 é a posição em que ele se encontrava anteriormente no momento do nosso estudo. Bom, podemos ver aqui um exemplo, fica mais claro, né, de aplicação. Suponhamos que o móvel, né, está aqui no 25, no momento em que a gente começou a observar. Né, está a 25 metros de distância da origem. Tá? Então ele vai avançando, digamos que quando ele chegou aqui no 100, né, eu quero saber quantos metros ele já andou, qual foi o espaço percorrido. Tá? Então o 100 aqui seria o S, né? É o S, essa parte aqui da fórmula. E o 25 é o espaço inicial dele, ou seja, o S0. Então, fazendo S menos S0, ou seja, 100 menos 25, a gente conclui que ele andou 75 metros. Né? Foi o espaço percorrido dele. E o tempo transcorrido? Também, claro, né? A gente pode medir o tempo transcorrido, né? A gente chama de intervalo de tempo, né? Fazendo o tempo final menos o tempo inicial. Tá? A gente usa essa letrinha delta aqui, delta T, para significar o tempo transcorrido. Tá? Então vai ser o tempo final menos o tempo inicial. Em física, né, a gente usa, para medir o tempo, a gente usa esse instrumento aqui chamado cronômetro. Existem vários tipos, né? Esse aqui é um modelo assim modelo analógico, né, mais antigo. Atualmente se usam esses modelos digitais. E a velocidade, né? O que é isso, velocidade? Velocidade é a rapidez com que um movimento se realiza. Né? Então, isso pode ser quantificado, né? Pode ser expresso através de um número por uma simples divisão que resulta nessa grandeza que a gente chama de velocidade. Né? Quando a gente fala rapidez, um carro passou por ali muito rápido. Ele estava muito rápido, ele estava muito lento. Isso em física não vale, né? A gente tem que expressar através de um número, por isso que a gente calcula a velocidade. A velocidade é dada por essa fórmulazinha aqui, né? Simplesmente a gente divide o ΔS, que a gente já viu, né? Que é S menos S0, a gente divide pelo T menos T0. Quer dizer, o intervalo de tempo, a gente divide o intervalo de tempo, divide o espaço percorrido pelo intervalo de tempo. Tá? Então o resultado dessa divisão é um número que a gente chama de velocidade. Vamos ver aqui esse exemplo da formiga.
Uma formiga realiza um deslocamento de 6 metros. Olha só. Uma formiga realiza um deslocamento de 6 metros no intervalo de tempo entre 20 segundos e 60 segundos. Qual é a velocidade média da formiga? A gente começou a observar o movimento dela, né? Suponhamos que ela estava aqui, né? E quando o cronômetro marcou 20 segundos, ela começou a andar, né? E ela andou até que o cronômetro chegou em 60 segundos, a gente parou de observar, né? E verificamos que ela percorreu 6 metros. Então, qual foi a velocidade que essa formiga, né, desenvolveu? Bom, o tempo inicial dela era 20, né? Ela começou a andar quando o cronômetro estava marcando 20 segundos, né? E o tempo final foi 60, né? A posição inicial, ela estava a 0 metros, e a posição final, 6 metros, foi quando ela parou, tá? Então, como é que a gente vai calcular isso? Usando aquela expressãozinha da velocidade, né? Dividindo o deslocamento, o ΔS, pelo ΔT, pelo tempo transcorrido, né? Tá? É só fazer as contas aqui. Olha. O espaço final foi 6 metros, o espaço final, inicial 0 metros. 6 menos 0 vai dar 6. Né? Agora o tempo final, 60 segundos. O tempo inicial, quando ela começou a andar, estava marcando 20 segundos. Então 60 menos 20 vai dar 40. Então 6 sobre 40 é a fração que a gente encontra. Se a gente simplificar mais um pouquinho, vai dar 3 sobre 20. Né? Convertendo isso para número decimal, a gente vai chegar à conclusão de que a formiga estava a uma velocidade, desenvolveu uma velocidade de 0,15 metros por segundo. Olha a unidade aqui, olha, metro por segundo. Metros por segundo é uma unidade muito usada na física, mas em geral, né, na vida real, as pessoas conhecem mais o quilômetro por hora. Tá? Nos carros, né, o velocímetro dos carros não está indicado lá em metro por segundo, está indicado em quilômetro por hora. Então, em muitas situações, a gente precisa converter de metro por segundo, né, metro por segundo para quilômetro por hora. O macetezinho é esse daqui. Se você tem uma unidade, uma medida, melhor dizendo, né, uma velocidade expressa em metro por segundo, e você quer passar para quilômetro por hora, basta você, olha, multiplicar, né, multiplicar por 3,6. Tá? Faz essa continha aí, pega a medida, multiplica por 3,6, o resultado que você vai obter já vai estar em quilômetro por hora. Tá? E também, é claro, né, você pode também fazer o inverso, usando a operação inversa. Neste caso, se você vai passar de quilômetro por hora para metro por segundo, basta você dividir por 3,6. Tá? Então, por exemplo, no caso da formiguinha, né, a gente viu lá né, que ela estava andando a 0,15 metros por segundo. E se a gente quisesse saber o quanto é que isso equivale em quilômetro por hora, a gente multiplica por 3,6, tá? E vai obter então essa velocidade aqui, que é 0,54 km por hora, né? Mais ou menos meio quilômetro por hora, né? Eu acho que essa formiguinha é até meio rápida, mas tudo bem, vamos adiante. Vamos ver os tipos de movimento, né, que a gente assim estuda nessa fase aí da física. O movimento ele pode ser uniforme, né? O movimento uniforme, a velocidade é sempre a mesma em cada intervalo de tempo, né? A palavra uniforme aí já vai nos lembrar disso, né? Por exemplo, o uniforme escolar, é todo mundo igual, né? No caso do movimento, se o movimento é uniforme, então a velocidade é que é sempre a mesma, tá? Não muda em cada intervalo de tempo a mesma velocidade. O outro tipo de movimento é o movimento variado, né? Nesse, a velocidade muda, ela varia, seja aumentando, né? Quando ela aumenta, a gente chama de movimento acelerado. Aqui na figura dá para você ver, né? Tem um carrinho aqui, olha. O carrinho ele sai, né, de um ponto de referência aqui, 0 metros, passa-se 1 segundo, é bom saber, observar esses gráficos, tá? Olha, passa-se 1 segundo, tá? A velocidade dele era 0, claro, ele estava parado,
e 1 segundo depois ela já estava em 5 metros por segundo. Tá? Passou-se mais 1 segundo, olha aqui, né? Foi para o segundo número 2 e ele já está com velocidade maior, né? Já está com velocidade de 10 metros por segundo. Tá? Em seguida, passou-se mais 1 segundo, tá aqui, ó, de 2 foi para 3, 1 segundo apenas, e a velocidade dele já aumentou, agora já está a 15 metros por segundo. Observa que ela aumentou de 5 em 5, né? Começou com 0, foi para 5, do 5 ela passou para o 10, do 10 ela já passou para o 15, tá? 3 segundos depois. Portanto, ela já está a uma distância de 22,5 metros. Tá? Esse tipo de movimento é que a gente chama de movimento acelerado, né? Por quê? Porque a velocidade está aumentando. O outro movimento é o oposto. É o movimento, a velocidade muda, é variado, né? Mas é diminuindo. Então, nesse caso, quando a velocidade diminui, a gente chama de movimento retardado. Tá? No mesmo exemplo aí do carrinho, ele no instante 0, ele estava a 15 metros por segundo, né? O tempo foi passando, olha, no instante 1, ele já está a 10 metros por segundo, portanto diminuiu, de 15 passou para 10. Tá? 1 segundo depois, já está em 5, né? Era 10, passou para 5, diminuiu mais 5. Mais 1 segundo passou, e de 5 ele passou para 0, portanto ele aqui parou. Tá? Então ele está efetuando aí um movimento retardado. Retardado significa isso, tá? Não tem nada a ver com um problema mental, não. Bom, e uma outra coisa que a gente também considera em relação aos movimentos é se ele é progressivo ou retrógrado. Tá? É bom a gente entender bem o significado dessas palavras, progressivo e retrógrado, tá? Para a gente não confundir aí os nomes, né? A gente estava falando em retardado, acelerado, agora estamos falando de progressivo e retrógrado. Então é bom ter bem claro na mente o que é cada um deles. Tá? O movimento progressivo é muito simples. Tá? Progressivo significa que o móvel está no sentido crescente da trajetória. O que é isso? Ora, veja, se a gente tem um marco, né? Uma referência, por exemplo, aqui foi indicado como 0, então tudo que estiver à direita dessa referência, neste caso aqui, neste exemplo, né? Tudo que estiver à direita está aumentando, olha, era 0, passou para 10, depois passou para 20, passou para 30, tá? E o móvel está, assim, no mesmo sentido, está executando o movimento dele no mesmo sentido crescente da trajetória, tá bom? Então a gente diz que esse tipo de movimento é um movimento progressivo. Do contrário, olha, se ele inverter, tá? Como aqui ele inverteu, ele começou no 30 e está diminuindo, foi para o 20, depois do 20 passou para o 10, do 10 passou para o 0, eu estou falando de trajetória. Essas medidas aqui são as distâncias em relação ao referencial, em relação à origem. Tá? Está diminuindo, então está no sentido decrescente. Tá? Esse tipo de movimento a gente chama de movimento retrógrado. Tá? Entendam bem isso. Importantíssimo entender o seguinte, que no movimento retrógrado, a velocidade é indicada como negativa. Tá? Isso aqui não é comum, as pessoas estranham porque quando você anda de carro, né, você observa o velocímetro do carro, ele nunca indica velocidade negativa, a velocidade é sempre positiva. Tá? Tudo bem, isso mas em física a gente não pode considerar assim, porque em física a gente faz operações matemáticas muito, né, precisas, então é necessário levar em conta os sinais das operações, né, positivo, negativo. Então, o que ocorre é o seguinte, quando o movimento é retrógrado, tá, a velocidade é indicada com um sinal de menos. Tá? Quando você vê a velocidade com um sinal de menos, você já sabe que o móvel está efetuando um movimento retrógrado. Tá bom? Vamos adiante. Sabemos que se um movimento acontece em linha reta, ele é chamado de movimento retilíneo, isso é óbvio, né? Então, se o movimento é em linha reta, ele é chamado de retilíneo, conforme a gente está vendo aqui neste exemplo. Muito bem. Agora, observem só. Se além de ser retilíneo, o móvel apresenta velocidade constante, tá bom? Então, claro, se a velocidade é constante, não muda, né? Sempre a mesma, então ele está efetuando um movimento uniforme.
Então, juntando tudo, ele está efetuando um movimento retilíneo uniforme, que a gente chama de MRU, né, para facilitar aí as coisas. Tá? Um exemplo aí é essa escada rolante. Eu gosto de usar esse exemplo da escada rolante como típico, né, de um movimento retilíneo uniforme, já que escada rolante não faz curva. Bom, função horária no MRU é outra coisa assim que tem alunos que acham isso aqui meio difícil, tá? Mas vocês vão ver que é um troço até meio bobo. Vamos lá. No movimento retilíneo uniforme, o MRU, a velocidade não muda, é sempre a mesma, é constante, isso a gente já viu. Tá? Então tem o exemplo aí de um cara aí andando de bicicleta, né? Supõe-se que ele está sempre à mesma velocidade. Então ele está executando um movimento retilíneo, está em linha reta, né? E uniforme, porque a velocidade é constante, não está mudando nunca. Muito bem. No movimento retilíneo uniforme, né, é possível prever a posição em que o móvel se encontra, depois de passado um certo tempo, usando uma fórmula, tá? Uma função, né? Função a gente fala, as pessoas conhecem como fórmula, chamada função horária das posições no MRU. Tá? Então o nome pode assustar, né? Um nome meio grandão aí, muita gente chama apenas função horária, mas a gente precisa entender essa coisa de função horária. Por que chama de horária? Né? Função horária. Função tudo bem, a gente entende, é uma fórmula, tá bom. Mas por que fala que é horária? Tá? Vou até mostrar para vocês aqui, olha, a gente está vendo aqui, a tal da função horária que ele está falando é essa daqui. Né? Então toda vez que em física você vê essa palavra aí, horária, tá? Significa simplesmente porque é uma função que depende do tempo, só isso. Tá? A palavrinha horária aí significa tempo, por causa dessa letrinha T aqui. Vocês vão ver outras funções horárias, tá? Na física, não é só essa não, essa é a primeira que a gente está vendo. Tá? E a gente costuma inclusive dizer que essa é a função horária das posições, porque essa função é que vai nos dizer, tá? Com essa função é possível saber onde o móvel se encontra, ou seja, a posição dele, que a gente representa pela letra S, depois de passado um certo tempo, tá? Que é a letra T aqui, que dá nome à função de função horária. Então, S é igual a S0 mais VT. Uma fórmulazinha simples, é uma função de primeiro grau. Né? Se vocês estão lembrados, é como se fosse assim, a Y é igual a AX teria aqui, ó, AX mais B. Tá? Esse B aqui seria a parte fixa, que é o espaço inicial, é a posição onde o móvel se encontra quando a gente começa a observá-lo. Tá? E a gente sabendo a velocidade dele, é só a gente calcular, por exemplo, onde ele vai estar daqui a 3 segundos. Então você efetua as continhas, a resposta vai ser dada aqui por esta letra S. Coisa simples. Por exemplo aqui, ó, um ciclista trafegando em MRU progressivo, tá, passa pela posição 15 metros a uma velocidade constante de 3 metros por segundo. Olha as informações que estão aqui neste enunciado. Tá? Primeiro ele diz que o movimento é retilíneo e uniforme. Tá? Então a gente já viu que a gente pode usar neste caso a nossa função horária do MRU. Ele diz também que o movimento é progressivo, portanto a velocidade que o móvel vai desempenhar é positiva. Lembra que eu falei? Se o movimento for retrógrado, aí seria negativo, mas como é progressivo, tá? Então na formulazinha a gente vai colocar a velocidade como positiva. E ele também diz o seguinte, olha, que ela passa pela posição 15, tá? No início aqui, vamos ver aqui, né? Digamos que ele aqui seja a posição 15. Tá? E há uma velocidade constante de 3 metros por segundo. Tá? Ele deu a velocidade aqui, ó, 3 metros por segundo. Tá? Então, aí ele faz as seguintes perguntas. Qual é a função horária da posição nesse movimento? Tá bom? Em que posição ele vai estar após 6 segundos? E a terceira pergunta é, em que instante ele passará pela posição S igual a 60 metros? Tá? Bom, a primeira pergunta que ele fez é qual é a função horária da posição nesse movimento. A função horária da posição
a gente já sabe, né? Vou só escrever aqui para a gente relembrar. Vai ser igual a S, que é igual a S0 mais VT. V vezes T. Muito bem. Agora, é essa a resposta? Não. Ele falou a função horária nesse movimento. Tá? Então, a gente vai ter que escrever de acordo com os dados do problema, né? Então, primeiramente, vamos identificar aqui os nossos elementos. A gente já viu que a velocidade, o movimento é progressivo, portanto, a velocidade vai ser positiva. Também ele disse que ele passa pela posição 15 metros, então esse aqui vai ser o nosso S0, a posição inicial, onde a gente começa a observar o movimento. E ele passou nessa posição S0 aí com uma velocidade constante de 3 metros por segundo. Então essa aqui é a nossa velocidade. Tá? Então é só substituir, né? Na fórmula. Nós temos aqui, ó, S vai ser igual a S0. Quem é S0? S0 é 15. Né? Então a gente vai escrever o 15 aqui. Depois, mais, por que mais? Porque o movimento é progressivo. Tá? Então é mais. A velocidade, a gente já viu que é 3, né? Então 3 vezes o tempo. Bom, o tempo é incógnita, né? Por isso que chama-se função horária. Então a gente só vai colocar aqui mesmo a letra T. Muito bem, está respondida a primeira pergunta dele. A função desse movimento aqui é esta que eu acabei de escrever. Agora, a segunda pergunta. Tá? Em que posição ele vai estar após 6 segundos? O que é isso aqui? 6 segundos é o tempo, né? Então, a gente vai trabalhar com essa função que a gente acabou de escrever na primeira pergunta. E no lugar do tempo a gente vai colocar 6 para ver o que acontece. Né? Porque aí, fazendo isso, a gente vai encontrar a posição. A posição é S. Tá? Então, S é o que a gente quer saber. Vai ser igual a 15. A gente já definiu isso. Né? 15 é o espaço inicial. Mais 3, que é a velocidade. Vezes o tempo que ele acabou de dar agora, que são 6. Tá? Então, quanto é que vai dar isso aqui? Vai dar 15 mais 3 vezes 6 são 18. Tá? Qual é a conclusão que a gente chega? Que S vale quanto? S vai ser 15 mais 18, vai dar 33, né? Então, 33 o quê? 33 quilogramas? Não, né? 33 metros. Ou seja, vamos interpretar direitinho. A gente interpreta o seguinte, que após 6 segundos, tá? Essa bicicleta aqui, ela vai estar a 33 metros de distância da origem. Essa é a interpretação. Tá? É importante você interpretar o que está fazendo. Não é só ficar fazendo conta, isso é coisa de calculadora. A gente tem que fazer as contas, mas tem que entender o que a gente está fazendo. Tá? Então vamos para a próxima pergunta. Em que instante ele passará pela posição S igual a 60 metros? Olha só, S igual a 60 metros. Em que instante? Instante é o tempo. Né? É a letra T. Então agora ele quer saber a letra T. Porque o S ele acabou de dar. São 60 metros. Então como é que a gente vai responder isso aqui? Bom, se o S é 60 metros, eu vou escrever 60 aqui. Que é igual a 15, é a nossa função. 15 mais 3, que é a velocidade, não muda, né? É um movimento retilíneo uniforme, vezes T. O T eu não sei quanto é. Né? Então a gente quer saber quanto é que vai valer o T quando ele passa pela posição 60. Tá? Então como é que a gente vai fazer? Bom, 60 menos 15, né? Passando para o outro lado. 60 menos 15 vai ser igual a 3T. 60 menos 15 vai dar 45. Né? 45 vai ser igual a 3T. O 3 vai passar para o lado de cá, né? Vai passar dividindo. Então 45 sobre 3 é igual a T. Qual é a conclusão que a gente chega? Que T vale quanto? Ora, 45 dividido por 3 vai dar 15. Tá? Então, mas é 15 o quê? 15 segundos. É um tempo, né? Então, 15 segundos. Então, aos 15 segundos, tá? Esse móvel, essa bicicleta, vai estar passando na posição 60 metros em relação à origem. Bom, e com isso a gente chega ao fim do nosso vídeo, né? Essa primeira parte.
No próximo vídeo, né, a gente vai ver a segunda parte deste capítulo, onde a gente vai estudar o movimento variado, tá bom? Então aproveite aí e boa revisão. Até o próximo vídeo.